Acho que tem bastante gente aqui que me conhece, né? Mas eu vou começar me apresentando. Meu nome é Maria Carolina Moreno, eu sou médica, sou formada pela Santa Casa em São Paulo, eu brinco que eu fui ginecologista, eu fiz especialização em administração hospitalar e de serviços de saúde pela GV em São Paulo, fiz mestrado em saúde coletiva pela Santa Casa, fiz fellow pela Sociedade Internacional de Qualidade e sou aí militante com a gestão da qualidade em saúde e segurança do paciente há pelo menos 14 anos. E para mim é super importante sempre falar e reunir pessoas para que a gente consiga juntos compartilhar conhecimento e fazer com que mais profissionais, mais organizações consigam implementar um cuidado em saúde mais seguro, que tenha mais qualidade para cada vez mais brasileiros, né? Independente se é um serviço público, privado, se está em São Paulo ou se está lá na Amazônia, né? Esse conhecimento, a bagagem que a gente já possui hoje de conhecimento e de informações das práticas que funcionam merecem ser compartilhadas com todo mundo. E é por isso que eu criei o Portal Qualificação e é para isso que o portal serve. Então, vocês vão... O portal ele foi lançado em 17 de agosto de 2020, então ele ainda é um bebezinho, né? Mas ele vocês vão vê-lo crescer muito e diversificar muito o conteúdo, né? Então, semanalmente a gente tem um vídeo sobre algum conteúdo importante, apontando dicas, apontando definições e conceitos que a galera tem bastante dificuldade. E a gente vai começar a acrescentar outras abordagens no portal, que aí eu vou contar um pouquinho para vocês mais para o final da nossa conversa. E vocês vão ver uma série de outras formas de entrega de conteúdo gratuito, na maioria das vezes. O objetivo dele é que 80% do conteúdo disponibilizado seja de acesso gratuito e absolutamente democratizado. E eu quero sempre a contribuição de vocês. Então, seja para me dizer como foi hoje a webinar, seja para propor novas ideias ou novas práticas para serem discutidas, para serem apresentadas ou para serem eliminadas das unidades de saúde, né? Seja para criticar, Carol, a abordagem não é bem por aí, eu não concordo, porque a ideia é que eu seja só uma fomentadora e um caminho para disseminação de conteúdo, né? Eu digo porque hoje o portal Qualificação sou eu mesmo e algumas pessoas que me ajudam na estruturação do portal, mas a ideia é disseminar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir, e eu vou pôr no chat agora, é que, para a gente conseguir fazer uma entrega bem feita, eu preciso entender a necessidade de quem está aqui, né? Quem são vocês e o que vocês esperam do portal e daqui para frente. Por quê? Porque se o portal não for dinâmico e não acompanhar as nossas necessidades do dia a dia, ele perde um pouco o seu propósito, tá? Então, eu vou colocar no site, vou colocar no chat agora. Obrigada. Quem foi que pôs aqui? Foi o Alan que pôs?
e acho que foi, não sei, não consegui ver quem foi que se... Isso, foi o Alan. Colocou para se inscrever no canal. Pode ser, mas se vocês quiserem, todos os vídeos que saem no canal no YouTube são postados no site. Então, no site dá para saber tudo que sair de texto de blog, entrevista, a gente vai ter artigo comentado, curso e vídeo, tudo vocês sabem direto pelo site, tá bom? Eu vou pôr agora o link de uma pesquisa para eu entender quem são vocês, tá bom? Eu vou pedir para vocês preencherem, quem quiser, mas me ajuda bastante, até porque eu também tenho necessidades e fico fuçando o tempo inteiro para descobrir aonde atendê-las, e eu acho que é bem legal vocês, se vocês puderem me contar um pouco o que vocês esperam, tá? E a segunda coisa que eu vou fazer é deixar aqui para vocês o link do meu site. Do meu site, não, do site do site do Portal Qualificação, tá certo? Por ali, vocês se inscrevendo no portal, vão estar sempre sabendo o que vai estar rolando e todo o novo conteúdo que for sendo disponibilizado por lá, tá? Se vocês quiserem entrar e recomendar, enfim, por favor, fiquem à vontade. Tá bom? Vamos lá, né? Toda vez que a gente conversa com os gestores e com o pessoal que está ali responsável pelo núcleo de segurança do paciente ou que está tentando, né, trazer alguma coisa de segurança de alguma forma, o principal perrengue, né, falando muito claro assim, é sempre como é que eu vou implantar as práticas de segurança, né? A gente bate cabeça para conseguir autorização para implantar, para conseguir apoio dos gestores da alta liderança para implantar. A gente bate cabeça para pensar como fazer, né? A gente vai tanto no acerto e erro, e aí depois que a gente vai no acerto e erro, acaba perdendo até um pouco de credibilidade, porque às vezes o pessoal fala assim, lá vem esse povo da qualidade, lá vem esse povo do núcleo de segurança com ideia, né, para a cabeça, para acrescentar mais trabalho, né, para acrescentar mais papel para preencher, para fazer o meu plantão demorar mais, ou eu passar o plantão mais demoradamente, vou sair, vou embora para casa mais tarde. Sem contar que a gente bate tanta cabeça com isso, e depois, quando a gente implanta, a gente não consegue sustentar. Então, dá 3 meses, 4 meses, a gente diminui a quantidade de interação e incentivo à adesão daquela prática, ela se perde apagando incêndios, né, quando a gente vai apagando os incêndios e as mudanças vão se perdendo ao longo da loucura que é trabalhar com saúde hoje em dia, ainda mais no Brasil, né? Por que eu falo isso? Porque no Brasil a gente tem peculiaridades importantes e que, querendo ou não, interferem em 100% das coisas que a gente decide e como a gente reage, né, nas nossas organizações. Durante o período em que eu trabalhei com acreditação, uma das coisas que me incomodava muito é que as organizações acreditadas, elas viam aquelas práticas de segurança e todos aqueles requisitos a serem implementados como desafios, como objetivos, e existia um esforço conjunto para que aquela prática fosse de alguma forma implementada, tá? Agora,
Em contrapartida, quem não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar com acreditação, ou porque não era o propósito, ou porque o perfil de organização não predispunha uma acreditação, olhava isso com muito... olhava isso como uma barreira intransponível, assim, como se tivesse um muro gigante que, assim, isso não é para mim, eu não vou olhar para isso, esses caras são loucos, são uma grana, é um gasto de dinheiro enorme, é um resultado muito frugal, né? Ele é muito volátil, ele não, e eu não vou olhar para isso. O grande problema é a ideia de que só quem tem acreditação é que tem qualidade e que tem segurança, né? Isso, para mim, é um abismo que precisa ser encarado, porque, na verdade, é absolutamente o contrário, né? A gente tem organizações de saúde de todas as formas, de todas as complexidades, em que os caras estão ali, na maioria das vezes, dando o maior gás, né? Tentando fazer o seu melhor no dia a dia. Quando a gente propõe trabalhar com gestão da qualidade e segurança do paciente, na verdade, é tentar mostrar para essas pessoas que já existem formas validadas da gente executar aquele processo de uma maneira que ele seja mais efetivo, mais seguro, que ele traga um resultado melhor. Então, não é que quem está lá sem nenhuma ferramenta, e aí a acreditação é uma ferramenta de gestão da qualidade e segurança do paciente, não é porque ele não tem essa ferramenta que ele não pode, na verdade, ele precisa conhecer essas práticas da mesma forma, né? E eu acho que a gente precisa desmistificar isso. E talvez mostrar para ele, falar, olha, eu sei que você está aí dando o seu melhor, tentando entregar o melhor cuidado que você pode, com maior segurança do que você pode. Mas se você mudar essas etapas ou essas tarefas, talvez não, comprovadamente você consegue um resultado melhor. Então, vamos tentar mudar a forma de olhar para essas práticas de segurança, quebrar essas objeções enormes, né? E porque todo brasileiro tem direito a ter um cuidado seguro e de qualidade. Não interessa, né? E nós, profissionais de saúde, nós gestores, queremos isso todos os dias, até porque somos pacientes, né? E aí, quando eu estava pensando em como ajudar essas pessoas a conhecerem essas práticas e a evoluírem na mudança de comportamento dentro da sua área, dentro da sua organização, ou até mesmo dentro do seu sistema de saúde, porque a gente tem microsistemas dentro de um sistema único de saúde, né? A gente tem vários microsistemas. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu posso ajudar esse cara? E aí, a minha proposta da gente discutir hoje os 5 erros que comprometem a implantação das práticas de segurança, né? E aí, por que eu fiz questão de colocar práticas de segurança? É bastante comum que, quando a gente começa a falar de práticas de segurança, as pessoas entendam metas internacionais de qualidade ou as 6 metas de qualidade propostas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Essas 6 metas foram destacadas dessa forma porque são intervenções de grande resultado, pouco investimento financeiro,
e muito mais pautadas em mudanças de comportamento e envolvimento das equipes, que é uma coisa mais factível para qualquer tipo de organização de saúde, qualquer perfil de organização de saúde. Agora, a gente precisa entender como prática de segurança coisas mais simples, né? Então, exemplos, a guarda, a checagem da identificação correta do anátomo patológico, que está ali associada à identificação correta do paciente, faz parte daquele, né? É uma derivação dele, ou como guardar medicações de alto risco, ou como trabalhar as medicações de alto risco dentro das organizações, está dentro da meta de segurança da cadeia medicamentosa, enfim, entender que não é a meta completa que precisa ser encarada de cara, a gente pode escolher as práticas, e como gestor, ou como líder da área, ou até como enfermeiro responsável ali pela organização, você pode começar dessa forma, né? Aos poucos. E mesmo desdobrando, como a gente fala, né? Detalhando dessa forma as metas, é importante que a gente enxergue que isso é a forma como a gente trabalha todo dia. Então, assim, não é que, e agora eu vou trabalhar com segurança do paciente. Não, na verdade agora eu vou olhar para como a minha organização entrega o cuidado, né? E vou enxergar aonde estão os meus problemas, os meus riscos, a chance das coisas irem errado, e tentar diminuir a chance daquela coisa evoluir erradamente. E aí eu entendi que a gente precisa dar um passo para trás para poder entender onde a gente está errando, para conseguir implantar essas práticas. Por que quando a gente consegue implantar, elas se perdem? O que a gente faz de tão errado que a gente investe um tempão, e aí eu uso como investimento porque, de fato, é uma escolha, né? Eu estou ali batalhando para melhorar e não vejo resultado efetivo, sustentado, que é o que a gente quer, né? Porque, no fundo, é transformar comportamento, né? Transformar a atitude e a relação do profissional com aquela tarefa. Então, eu listei esses 5 erros e eu vou colocar para vocês. Importante, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês quiserem colocar, vocês só me avisam aqui. Carol, chama Carol, eu abro o áudio para vocês para a gente ir conversando, tá bom? E assim, a ideia sou eu começar falando, mas eu quero ouvir de vocês, quem se sentir à vontade, então por isso que eu vou pedir para vocês me avisarem aqui. Manda só para mim, pode mandar só para mim a mensagem, não tem problema. Mas a gente vai, eu quero que vocês participem, porque é essa a proposta. E já que eu consegui achar aqui um jeito da gente ouvir vocês, vai ser bem legal poder ouvir todo mundo, tá bom? Eu vou liberando o áudio conforme vocês vão pedindo, tá certo? Então, uma das primeiras coisas que eu listei como uma falha como um erro que a gente comete com muita frequência, é a gente considerar que toda organização é igual, né? Então, eu decido a implementação de práticas a partir do que do que é recomendado. Então, eu vou lá na Anvisa, entro lá na página, no hot site de segurança do paciente e vejo as recomendações e eu vou trabalhar com aquelas práticas. Eu não entendo aonde está localizada aquela organização de saúde, quem são os profissionais que trabalham naquela organização de saúde,
que tipo de financiamento aquela organização tem, quem é a alta liderança daquela organização e qual o perfil dessa alta liderança, porque ele a figura da alta liderança ela é muito decisiva na forma como a gente vai conseguir implementar e sustentar as práticas, né? Quem é a comunidade para quem aquela organização de saúde entrega o cuidado. Então, você entregar um cuidado engessado não vai fazer sentido nem para quem oferece o cuidado, nem para quem recebe o cuidado. E aí você não tem... quanto mais voltado para aquele tipo de organização, melhor, né? Por exemplo, essa organização tem que tipo de acesso a insumo em relação à possibilidade de compra ou a inclusão de novos equipamentos ou novos insumos. Então, é um perfil completo. Quais são as patologias principais que eu atendo? Então, por exemplo, tem hospitais que trabalham com oftalmologia e que estavam discutindo a implementação de práticas para evitar, como fala? Oh, meu Deus, para evitar broncoaspiração, mas não estavam discutindo a questão de cirurgia segura num hospital oftalmológico que praticamente não tem pacientes que ficam deitados por muito tempo ou que não se alimentam dentro da organização. Enfim, então, assim, a gente precisa conhecer para quem, né, a gente está estruturando esse cuidado, quem vai executar esse cuidado, como é que a gente vai bancar esse cuidado e quais são os materiais e equipamentos e qual é a infraestrutura em geral que a gente vai precisar para isso. Parece um pouco longe, mas assim a gente tende a olhar só para os nossos similares, né? Para quem está perto de nós, mas para algumas organizações putz, nunca pensei nisso, é verdade, né? A segunda prática que eu coloquei, que eu acho legal trazer para vocês, é assim, a gente, acho que é o segundo erro, né, que a gente comete, não é a segunda prática, a gente subestima a complexidade e o tempo de implantação das práticas de segurança. Então, parece simples mudar, por exemplo, não, já comprei a pulseirinha, vou entrar com o protocolo de identificação correta do paciente, bota todo mundo numa sala, a partir de amanhã, fulana, o pessoal da recepção põe a pulseirinha para todo mundo que chegar, fulano, quando entrar na sala, precisa conferir, você faz assim, você tem que perguntar para o paciente que tem que te dizer o nome dele, você tem que conferir sempre na pulseirinha antes de fazer qualquer procedimento, tá bom? Tá bom. Então, a partir de amanhã, galera, implementado, tá feito. Doce engano. A gente precisa trabalhar para que o tempo de implantação ele não é só importante para mostrar o que fazer, né, e como fazer, mas principalmente para usar o porquê fazer. Não adianta, nós somos seres humanos. Nem eu nem você gostamos de sermos mandados, certo? Então, a gente tende a resistir, tem que fazer assim agora. Aposto que quem sair da reunião vai falar assim, puta, lá vem mais uma função, né? Eu tenho mais uma coisa para fazer que não me agrega valor, porque ele não entende isso, né? E a gente precisa de um envolvimento maior.
cada vez mais o simplesmente mandar não é sustentável. Não é sustentável com os filhos, não é sustentável com né, no trabalho, não é sustentável na comunidade. A gente tá precisando ter razões, né? E é óbvio que isso vai impactar no nosso dia a dia, nas práticas de segurança. Só que a gente ainda acha que a gente, em uma semana, consegue implementar um protocolo de identificação do paciente, por exemplo. E, olha, não é só o tamanho da organização que vai fazer a diferença. As organizações pequenas subestimam bastante o processo de implantação e sofrem bastante depois para conseguir sustentar essas práticas. E talvez, se a gente mudar a abordagem e a forma de começar a implantação desses protocolos, a gente consiga ter menos retrabalho, consiga engajar mais as pessoas envolvidas, até a alta direção. Sabe o que é engraçado? Eu estava conversando com alguns colegas médicos que são diretores de hospitais, a gente estava batendo papo sobre outros assuntos, e aí eu estava falando, putz, a gente estava discutindo, tinha saído, um colega tinha publicado um trabalho, e eu estava falando, olha, os médicos nunca são muito lembrados na hora de serem sensibilizados, né, as práticas, as mudanças de processos de trabalho dentro das organizações de saúde. Aí eles viraram para mim e falaram assim, ué, mas a gente precisa? Eu falei, lógico que você sabe fazer, você nasceu sabendo o que é segurança do paciente? Claro que não, tá? A gente está aprendendo junto com todo mundo, porque isso não faz parte da grade. E aí, a primeira pergunta era se eles precisavam. E a segunda pergunta é assim, sabe que eu nunca nunca me explicaram o porquê que eu tenho que entrar com essas práticas. Eu sempre recebia a fala da seguinte forma, não, a gente tem que implantar, a acreditação mandou, a vigilância sanitária veio aqui e cobrou que a gente não tem, então nós temos que fazer porque, você já viu, né? Esses caras, a gente vai ser autuado, ou a gente vai perder a certificação, ou a gente nunca não, né? Mas a maioria das vezes eles não são abordados. Olha, a gente teve um processo, sei lá, em relação a uma troca de exames dentro do nosso serviço, ou a gente teve um evento adverso, melhor, em relação no nosso serviço, e por conta disso a gente foi analisar e identificou que a gente não tem uma prática de conferência de identificação de laudos e tal. Então, a gente esquece de envolver. E outra, o gestor de saúde é um cara que não sabe tudo, né? Ele deveria estar tentando se atualizar, mas é muita coisa, gente, é muita coisa que sai. Então, lembra que no processo de implantação, a gente precisa considerar a sensibilização dos médicos. Eu coloco os médicos numa categoria à parte, porque eles dão mais trabalho para a gente em alguns aspectos, porque eles precisam de mais subsídio científico, né? Eles precisam de mais resultado, assim, para acreditar naquilo que a gente está falando. O que eles não estão errados, mas tá mais requer uma certa dedicação. E lembrar da liderança também, da alta liderança, né? Então, não subestimar a complexidade e o tempo que você vai demorar para fazer essa implantação. O que não quer dizer que seja uma implantação que tem que durar 1 ano, tá? Por favor, longe disso. Quem já teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho comigo sabe que eu sou a favor da gente focar e fazer as coisas acontecerem. Agora, cada organização tem um tempo e a gente precisa levar isso em consideração para não ter que no ano seguinte ou dali 6 meses fazer tudo de novo desde o começo, tá? E retrabalho,
É uma coisa que o profissional de saúde não pode se dar ao luxo de ter, porque a gente já é sobrecarregado desde o momento zero, né? Eu vou fazer uma coisa, porque vocês estão muito quietos, e a sensação que eu tenho aqui, sem conseguir conversar com ninguém, é de que vocês estão, assim, concordam comigo completamente. Peraí, eu vou autorizar todo mundo a falar, e vocês vão fazer o seguinte: vocês levantam a mão ou me chamam para a gente poder conversar, porque, assim, se tem uma coisa que eu não acho, é que eu sou a pessoa que sabe de tudo, certo? E eu acho que para ser rico, a discussão, quero ouvir o dia a dia de vocês, né? E como é que vocês têm sentido essas coisas. Estou abrindo para todo mundo. E aí, quem se habilita? Estou chovendo no molhado, estou fazendo... Carol, o bebê mudou. Quem tá? Tem alguém que abriu o áudio aí, quer falar? Assim, melhorou para você? Acho que não, né? Fala, Wilson. Pode falar, por favor. Oi, posso falar? Pode, por favor. A gente não está te vendo. Você consegue abrir a câmera? Consigo. Já estou liberando todo mundo. Bom, manda bala, não tem problema. Nossa, minha câmera desapareceu aqui. Deixa eu falar, Carol, é o seguinte. Por favor. É só uma colaboração que eu acho que é importante, que às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. Há pouco tempo atrás, eu consegui um negócio fantástico. Num hospital privado, todas as equipes tiveram seus contratos refeitos, dizendo que elas tinham que seguir aquilo que o hospital achava que era uma prática importante ou obrigatória, considerando que o Ministério da Saúde coloca isso como algo que tem que ser feito, e que esse hospital atendia o SUS, refizeram o contrato de todas as equipes, dizendo, olha, aquilo que for obrigatório, que a instituição entender que ser obrigatório, tem que ser feito, ponto. E acabou-se. Tá. Com penalidade pecuniária. Perdia pedaço da grana que ganhava todo mês lá. Tá. Mais do que isso, uma das coisas mais difíceis, que era a questão da cirurgia segura, porque cirurgião é dono do pedaço, não é? A gente achou uma solução fantástica, que eles chamaram até um advogado, e eu conversei com ele e fizemos. Sabe o que nós fizemos? Colocamos um gravador ativado por voz dentro de cada sala cirúrgica. Não quer fazer o checklist, não tem problema. O gravador era carregado todo dia, então se sabia quem foi o cirurgião que não quis fazer o checklist. E que isto servia como prova para tirar o dinheiro da equipe. Não dava medicamento porque a prescrição chegava fora do horário, e isso era uma segurança da medicação. Era a mesma coisa. Você não vai acreditar no que eu vou dizer.
Sabe que equipe foi a que mais respondeu à questão do horário de prescrição? Ortopedista. Nossa, vocês fizeram um milagre. Pois é. Quero dizer que, além do Piaget, Pinochet às vezes funciona e tem mecanismo para isso. Claro. Então, volta no início da questão da acreditação e que, se você não contar com a alta direção, vai ser muito mais difícil. Com certeza. Então, o caminho que eu percorri foi um pouco esse. Acho sensacional, né, Wilson? Porque o que acontece? O que acontece? Às vezes a gente fica um pouco cheio de melindres de colocar situações como essa que você está colocando, e, na verdade, já é lei, né? A gente tem aí a RDC para cumprir, o núcleo de segurança para implantar e as práticas de segurança para seguir. Acontece, primeiro, que a gente sabe que no Brasil o que é lei não necessariamente se cumpre, e eu acho que a questão da segurança do paciente vai bastante nisso. Eu acho que as visas locais em alguns estados, em alguns municípios, estão mudando de comportamento, que é bem legal, mas não é todo mundo, né? E aí, um Brasilzão continental, você tem nego que nem sabe que a lei existe, ou que nunca foi cobrado sobre o assunto. E a gente, eu sou a favor de que a gente não trabalhe necessariamente com essa abordagem de primeira, porque eu de verdade acredito que, se as pessoas souberem a razão, a gente vai conseguir, a gente consegue ter mais tranquilidade. Tem hospitais aqui em São Paulo que são de excelência e que demoraram 5 anos para não terem mais problemas com o time-out, né? Com o cumprimento do checklist de cirurgia segura. Então, puxa, 5 anos para não ter problema, tem, né? Olha o quanto é obrigatório lá, é um indicador de qualidade com penalidade financeira, e a galera não conseguiu evoluir. Mas eu acho que é muito interessante o que você colocou. Luiz Fernando, vamos lá, coloca aí. Pode falar. Está ouvindo? Tô te ouvindo, só não estou te ouvindo, mas manda bala. Deixa eu mudar um pouco o foco. A minha formação é engenharia, depois administração, depois qualidade. E eu, da área de saúde, sou usuário. Fui usuário por muito tempo, e mesmo os procedimentos de um bom hospital, e eu comecei a ver a dificuldade do pessoal, né? Sim. E que a área de saúde está cometendo um pecado grave ao se agarrar em acreditação, com o pessoal completamente despreparado, fazendo as coisas que a acreditação pede, como você falou, né? E ignorando o benchmark. Quer dizer, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e o homem do hospital não quer, ele quer descobrir e inventar a roda. Então, são sistemas que não se falam, são coisas que poderiam ser solucionadas que não são, né? E aqui, infelizmente, no Brasil, está se valorizando mais a hotelaria do que evento diverso e desfecho, tá? Então, hoje, os grandes hospitais são hotelaria, mas ninguém fala em evento diverso nem desfecho, né? E eu tive um amigo meu que esteve internado há muito tempo na Inglaterra e acompanhei o que é o NHS de lá, como é que funciona e que a gente poderia fácil fazer. Mas aqui não, você tem uma briga entre o particular, o Estado, a Federação, a União, né? Então, parabéns que você está colocando isso de uma forma muito clara
botando a cara, vou bater, que via de regra ninguém bate. Coloca. Bom, obrigada, Alessandro. Quem me conhece um pouquinho há algum tempo sabe que eu não tenho problema de pôr a cara para bater. E aí, só colocando, eu acho que a gente ainda tem um caminho bem longo para galgar, para evoluir em todas essas questões, né? Agora, a acreditação é uma ferramenta e que ajuda nisso. Talvez a valorização da ferramenta não esteja acontecendo da maneira como deveria. E é lógico que a gente tem que trabalhar com benchmarking. E o NHS é sempre um espelho para a gente, tá? Só que, para vocês terem uma ideia, primeiro, ele é um sistema muito mais antigo que o nosso. Segundo, eles têm a Health Foundation, que é um instituto independente que recebe dinheiro governamental para desenvolver as práticas de qualidade e segurança ali, e do qual a gente suga para caramba, né? Mas o tipo de paciente, o perfil da população, as organizações de saúde que entregam o cuidado e o sistema, a forma como é né, o trajeto, né, o caminho do paciente dentro do sistema de saúde é um pouco diferente do nosso, então gera vários desafios. E aí, só para passar para o Diego, assim, eu discordo uma única coisa que você falou. Não tem nada fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, a gente não teria 270 pessoas tentando entrar em contato comigo para a gente poder discutir o assunto. Se fosse fácil, a gente não precisava ter criado um Programa Nacional de Segurança do Paciente da maneira como está e não precisaria estar o tempo inteiro voltando nesse assunto, tá? Então, eu queria passar a palavra agora para o Diego. O Diego pode falar, Diego, você consegue abrir seu áudio? Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bom? Está me ouvindo? Por favor, né? Se apresente. Eu não falei nada, muito pelo contrário, eu gostaria de falar agora. Eu trabalhei já também no CBA, Joint Commission, há muitos anos, né? E foi da avaliação, eu sou anestesiologista, ainda tenho na prática aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz vários hospitais no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro também eu frequento, apesar de eu atualmente ser professor da UF, mas eu frequento muitos hospitais. Eu vi, assim, nesses anos que eu atuo em diversos hospitais, houve uma melhora muito grande na qualidade e na própria segurança de medicamentos e tudo através e muita coisa relativa à acreditação. Então, eu acredito muito no método, na ferramenta. Evidentemente, se não houver um interesse da gestão, né, do governo, da instituição, ela não é mais difícil ser aplicada. Existem dificuldades, a gente entende isso. Muitos veem isso só como um selo, mas, na verdade, acaba-se as boas instituições mesmo, elas percebem que é importante e a cultura da segurança. Eu vejo isso na prática, principalmente nos bons hospitais que a gente frequenta aqui, e assim, com a competitividade, com a verticalização, inclusive, do mercado hoje em dia, viu, Carol? Não tem como fugir disso, tá? No tema que você colocou, de dificuldade de implementar, eu realmente tive dificuldades nos hospitais em implementar cirurgia segura. Isso não é fácil, principalmente muitos médicos e que têm dificuldades. O corpo clínico, ele é aquela coisa, né, 20%, mas tem 80% que não são do hospital, mas que frequentam. Então, essas coisas todas ainda são muito complicadas no Brasil, né? Eu tenho assim, um caso que eu gostaria só de uma vez, eu dando um curso sobre isso, sobre acreditação, eu tive assim, olha, mas como é que faz com aquele... Me fizeram essa pergunta. Como é que faz com aquele cirurgião famoso que
Se não, nunca aconteceu nada comigo, não vai acontecer, por que eu preciso fazer isso? Como é que você vai lidar com isso? Tá? Então, eu não vou dizer os nomes, vou dizer aqui só o pecado, porque eu não posso dizer o nome, mas assim, me vieram com um case que é muito interessante, né? E colocando assim, olha, mas esse cirurgião, ele é responsável, ele está nos 20% que vão aqui direto, concentram minha clínica, trazem do consultório para cá, como é que eu vou fazer para ele? Então, assim, o diretor do hospital, uma pessoa conhecida e assim, na verdade, que conseguia fazer essa política com P maiúsculo dentro do hospital, né? Ele fez o seguinte, ele viu aquele cirurgião que trazia muito, ele fazia um evento, chamou um pequeno evento, num evento ele ficou ao lado de cirurgiões que sabidamente tinham adesão ao processo, e ele dava os parabéns, falava, olha, ao lado, na frente daquele, entendeu? Que não fazia. Imediatamente depois ele foi fazer. A vaidade ainda é o pecado preferido. E muito interessante isso. Eu acho que tem uma coisa importante, né? Eu vou sempre frisar isso. É mudança de comportamento, né? Então, se a gente está... se a gente sabe trabalhar as relações humanas, e aí vem o grande porquê da gente ter líderes que saibam trabalhar com pessoas, né? Esse novo perfil de liderança é um cara que vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, aí que tá. Eu falo todas as vezes, parece jargão, e eu me sinto fazendo a maior... Parece que é uma questão de fortalecimento da marca. Mas é isso que eu chamo de trabalho de formiguinha, né? É você perceber o momento de você intervir, a maneira mais suave ou mais agressiva, como o Wilson contou aí para vocês, a maneira, qual a melhor maneira da gente lidar com aquelas situações. E é por isso que eu coloco que, assim, a gente precisa conhecer a organização que vai implementar. Antes da gente conversar, ir aí para a terceira e para a quarta, os terceiro, quarto e quinto erros que eu listei aqui, só dizer para vocês o seguinte, a minha fala, e aí, não sei se todo mundo sabe, eu venho da acreditação, tá? Eu comecei todo o meu envolvimento com qualidade e segurança na acreditação de serviços de saúde, eu trabalhei na ONA por 6 anos, eu ainda sou avaliadora, só que eu sou avaliadora de metodologias de acreditação no mundo inteiro, pela Sociedade Internacional de Qualidade. Eu trabalho para a ISQA, para a elaboração de padrões e requisitos de qualidade e segurança do paciente para a acreditação. Então, assim, não é que eu não acredito na acreditação, muito pelo contrário, tá, gente? Eu acho que é uma ferramenta incrível. Qual é a minha preocupação para o Brasil? Eu perdi a ilusão que, quando eu comecei, eu tinha, de que todas as organizações de saúde vão ser acreditadas. Não vão, não é a realidade que a gente tem hoje. A gente tem um monte de hospital de pequeno porte, a gente tem um monte de organizações de saúde de pouquíssima complexidade, e não dá para a gente ficar se pautando na acreditação. Então, por isso que eu falo para vocês que eu vou trabalhar as práticas de segurança e qualidade para quebrar essa coisa de que isso é para acreditação. Não é, muito pelo contrário, né? Tem muita coisa que qualquer organização de saúde pode implementar sem ter nada a ver com a acreditação. Na verdade, a acreditação ela vai ser sempre restrita àqueles que têm mais condições, que têm mais orçamento, que têm algum tipo de incentivo para buscar a acreditação, o que não é verdade no Brasil, gente. Se a gente um dia chegar a 20% de organizações acreditadas, é um resultado excepcional.
né? Uma coisa, a gente não pode se pautar pelo eixo Rio-São Paulo, né? Eixo, sul e sudeste. A gente precisa olhar para todo mundo, né? Quem são os brasileiros que vão ser atendidos nas organizações de saúde acreditadas e quem são os brasileiros que vão ser atendidos nas organizações de saúde que não vão passar perto da acreditação em nenhum momento. Eu acho que, e aí, eu agora estou um pouco mais distante da Anvisa, mas houve um movimento super bacana da Anvisa até alguns anos atrás para ir para essa direção. Mas eu acho que isso precisa ganhar corpo. E é por isso que eu estou discutindo aqui. A ideia é óbvio que o cara que está buscando acreditação passa pelo meu mesmo perrengue. Mas eu quero mostrar para o cara que não vai nunca ter contato com o processo de acreditação as coisas que ele pode levar para a organização dele e o que pode ajudar. Então, eu acho que a pegada é um pouquinho essa. Tá todo mundo liberado para falar, tá? Então, se quiser levantar a mão aí, fica tranquilo. O que me faz voltar para o meu... Tá na cara que eu sou apaixonada pelo assunto, né, gente? Eu não consigo disfarçar. E outra coisa, se vocês amarrarem a minha mão, eu vou chegar até a Europa, né? Enfim, o problema de ser online é só esse. Eu não sei controlar a minha o meu não verbal. Quando eu listei, né, os erros, então a gente não conhece direito as nossas organizações de saúde, não olha as especificidades dela, a gente subestima o tempo de implantação e a complexidade dessas implantações, a gente não adequa aquelas recomendações da Anvisa para a realidade da organização. Então, poxa, o protocolo de identificação do paciente... Vou dar um exemplo prático. Eu estava trabalhando a questão da segurança das medicações numa organização de saúde que eu estava ajudando. E aí, os caras, não, porque o protocolo manda assim, manda assado. Eu achei estranho, porque eu falei assim, não, mas o protocolo é tão abrangente, né? Eu vou ler de novo. E eu fui ler o protocolo sob a perspectiva daquela organização de saúde que tinha um grau de complexidade menor. E aí eu olhei e falei, puxa, tá, eu consigo entender perfeitamente o que o cara quer, mas eu fico imaginando quem está ali tentando organizar para implementar, como é que ele vai tirar aquele monte de informações e operacionalizar? Porque tem um monte de perguntas que a gente não necessariamente sabe responder naquele momento, e que nem é o objetivo do protocolo de segurança responder. Por quê? Porque só a organização vai poder dizer o que é melhor para ela, dentro daquela diretriz de práticas a serem adotadas. Então, para a gente adotar um protocolo, assim, não preciso... Eu vi várias vezes de alguns alunos da pós-graduação ou de alguns clientes que... Não, mas não precisa escrever o protocolo. É só baixar lá o protocolo de cirurgia segura, né? É só lá baixar o protocolo de prevenção a quedas da Anvisa e tá tudo certo. Tá tudo certo nada. A gente precisa olhar quem é que vai executar aquilo. Sou eu, gestora da qualidade? É o cara que está ali descrevendo o documento? Ou... não, é o cara que está na frente, é o técnico de enfermagem, é o controlador de acesso, às vezes, né? A gente não toma o cuidado de transformar, de adaptar aquela diretriz, aquele protocolo que corretamente é amplo para abarcar todas as organizações, mas não é específico, de novo, corretamente, porque as organizações de saúde sabem resolver, devem aprender a resolver as suas questões internamente, porque isso esse exercício de ver como é que eu vou fazer aqui para atender essas recomendações é um exercício importante para a gente não ter o tal do retrabalho, que eu estava falando um pouquinho antes,
a gente precisa olhar com o olhar do cara que vai executar, porque daí o nosso protocolo de segurança ou a nossa prática de segurança, ela vai fazer mais sentido e vai gerar mais resultados, mais os resultados esperados, né? Então, assim, não é... E aí a gente entra no copiar e colar, né? A vigilância me mandou ter o protocolo de identificação do paciente e não aceitou o protocolo do Ministério. O que eu fiz? Eu dei um Google e apareceram lá, protocolo de identificação do paciente. Eu fui lá, copiei, colei, tudo parecido. Realmente, os protocolos são parecidos. Realmente, são adaptações. Em alguns momentos, muitas, em alguns outros, poucas. Mas a gente precisa fazer essas adaptações. Senão, ele é mais um papel que vai ficar. Hoje a gente não deve mais imprimir, mas que vai ficar naquelas pastas gigantescas e que ninguém abre, né? Olhar e descrever o que tem que ser feito a partir do olhar de quem está executando aquelas tarefas que estão sendo colocadas. Outra coisa, já passou o tempo daqueles protocolos que tem as justificativas, estudos, o embasamento científico. Hoje, o que a gente vai disponibilizar para as organizações dentro das áreas e no dia a dia é o protocolo rápido, fácil, compreensível, objetivo, claro, e embaixo quais são as referências utilizadas, né? Então, assim, a gente não escreve mais protocolo como antigamente, porque aí é mais um motivo para a gente não olhar, para a gente não querer olhar para ele nunca, né? Outra coisa que é importante e que eu coloquei aqui na minha lista de novo, e aí eu acho que o exemplo do Diego, a Cláudia está perguntando se vai ficar disponível. Vai sim, Cláudia, fica tranquila, tá bom? Eu vou disponibilizar o link para vocês por e-mail depois, tá? Gente, vocês, por favor, quem não preencheu, vou postar de novo, preenche para mim o perfil, a enquete sobre o perfil de quem está participando aqui do webinar, para me ajudar a construir os conteúdos, please, 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 tá? Wilson, já vou ler, 2 segundos. Não foi o Wilson, foi a Marta. Wilson, a Marta está dizendo aqui que ela... vocês conseguem ler, né? Que ela teve a honra de ter uma aula com o professor Wilson durante a qualificação recebida num programa de revitalização dos hospitais filantrópicos na nossa região. Muito legal, Marta. O meu mestrado foi sobre um dos projetos de revitalização dos hospitais filantrópicos aqui no estado de São Paulo, e eu tive a honra de ter o Wilson aí como meu mentor durante um período grande aí, aprendi bastante com ele, muito legal. Uma honra ter ele aqui, muito, ó a responsabilidade. Mas, gente, o que eu listei, então, como... a partir daí do que o Diego estava falando e um pouco da gente conversou, é que a gente não explica, né, direito o porquê que ele tem que fazer aquilo. E aí, como a gente vem conversando já, isso é uma das coisas que vão facilitar ou vão dificultar a nossa vida nas práticas de segurança. Em coisas mais simples. Por que que eu preciso checar 2 vezes a recebimento ou dispensação de medicações de alto risco, né? Então, exemplo, eu tive eu precisei sentar, por exemplo, com a equipe da farmácia de um hospital que eu estava trabalhando, porque eu tive um erro de identificação da medicação de alto risco. Então, foi etiquetada erradamente e foi dispensada erradamente. E porque ninguém na farmácia, né, a etiquetação era feita dentro da farmácia, de diferenciação
na medicação, ninguém da farmácia sabia por que eles estavam etiquetando de novo. Pô, já tem o nome, a ampola está descrita, tem um nome e tal, por que eu tenho que botar uma outra etiqueta com o mesmo nome? Não faz sentido. Então, o que eles faziam? Sentavam lá, botavam uma musiquinha no celular e ia etiquetando, batendo papo, contando no final de semana. Ele não entendia que aquilo lá era porque aquela medicação era muito mais grave, muito mais arriscado, né? Que um erro acontecesse, enfim. Então, a gente esquece de justificar isso e isso faz toda a diferença, né? E aí, um quinto erro que eu acho que bastante organização acaba caindo é que a gente olha só para aquela prática, né? Então, assim, agora vou implantar o protocolo de higiene das mãos, né? Agora eu vou trabalhar o protocolo de higiene das mãos. Não dá para ser assim. A gente precisa fazer um planejamento mais amplo, né? A gente precisa planejar as práticas de segurança do paciente de uma maneira mais global e por um período. E por que eu falo isso? Porque, assim, se cada vez que eu tiver que trabalhar uma prática de segurança, seja ela pequenininha ou seja um protocolo institucional, como as metas de segurança, por exemplo, eu corro o risco de retrabalho e parecer um papagaio, né? Porque eu vou lá falar de segurança do paciente é importante, Daniela, eu já te passo a palavra. Né? Importante, vamos lá. E aí, agora nós vamos trabalhar isso. Se você fizer uma avaliação das necessidades da sua organização, se você conseguir identificar os seus riscos e classificar os seus riscos por gravidade, por frequência, e a partir disso definir quais são as práticas de segurança que você vai implantar ao longo daquele semestre, ao longo daquele ano, ou ao longo daqueles 2 anos, você consegue organizar de uma maneira mais sistêmica a abordagem das práticas de segurança, a questão da mudança de comportamento, planejar ações que sejam mais pesadas, né, que tenham mais consistência e que sejam aproveitadas para todo mundo, né, que sejam aproveitadas por várias pessoas em vários níveis dentro da organização de saúde, né? Então, é super importante. E aí, eu coloquei na minha anotação aqui está um erro bônus, que a gente comete o grande equívoco de não monitorar como essas práticas estão sendo executadas dentro da organização. É claro que no período de implantação a gente tem que monitorar com mais, né, robustez, como diria meu querido orientador de mestrado, mas a gente precisa, ao longo do tempo, ir sempre monitorando. Não é todo dia, não vai ser toda hora, mas você precisa checar, né, sistematicamente como está a adesão à prática e trabalhar com algumas sensibilizações para reforçar a importância daquilo com várias abordagens. Fala, Daniela, pode falar. Você abre seu microfone? Daniela, está me ouvindo? Quer falar? Acho que a Daniela não está ouvindo a gente. Não tem importância. E aí, gente, encaminhando para os nossos finalmente. Espera aí, deixa eu ver, ela apareceu agora e eu... tá bom, não tem problema, não tem problema. Encaminhando para os nossos finalmente, eu acho que, assim, a gente não deve só pensar, né, no erro, né? Como é que a gente vai... Obrigada, Isabel, muito obrigada, muito obrigada. Pensar, acho que é claro que a gente precisa olhar para o que está dando errado, porque só assim que a gente vai gerar aprendizado, né? E a grande coisa dentro da segurança do paciente e da gestão da qualidade é aprender. Então, assim,
Por que a gente olha com um olhar tão crítico? Por que a gente vai tirar a sujeira do tapete? Por que a gente quer ter um sistema de notificação que receba tudo que aconteceu de errado e de falha dentro da organização? Né? Por que a gente quer tudo isso? Para aprender e transformar a forma como a gente entrega. Né? E aí, eu acho que tem... eu destaquei... Quatro coisas que eu acho que são importantes que a gente para a gente tirar um pouco de lição de tudo isso, além de que a gente precisa aprender, né, com todos os nossos erros. Então, a primeira delas é assim, para que eu tenha uma implantação com mais efetividade, eu preciso envolver aquelas pessoas que vão executar aqueles processos, porque as principais práticas de segurança estão envolvidas em mudança de comportamento. É lógico que a tecnologia ajuda pra caramba, tá, gente? E ela é extremamente bem-vinda, né? Um sistema de uma assistência ideal deveria ter barreiras que não dependam do profissional, justapostas a barreiras em relação ao comportamento dos profissionais. Mas a gente sabe que o acesso às tecnologias ainda é restrito, né? Tem sido ampliado, mas com algum delay aí, com algum atraso. Então, envolver a maioria da equipe e a maior diversidade de pessoas na equipe. A segunda coisa, e aí, Luiz, é uma sugestão que começou lá no INHS, que é muito utilizado, e hoje o IHI levanta isso bastante, e que todas as organizações internacionais que trabalham com segurança do paciente reforçam, é para a gente escolher um embaixador, o que eles chamam de campeão, né? Uma pessoa que seja referência para aquela prática de segurança que a organização está implementando. Não referência no sentido de que ele decide, não é isso, mas ele é o cara que vai divulgar, que vai tirar dúvida, que vai ajudar o pessoal quando estiverem ali na prática, começando a fazer diferente, né? E normalmente é um profissional que já tem o respeito dos outros colegas e que vai colaborar com tudo isso, né? Aí a terceira coisa que eu coloquei é para a gente não esquecer, quando a gente for fazer o perfil da organização e quando a gente for entender quais são as práticas de segurança que a gente precisa, não esquecer de olhar para o perfil dos colaboradores. Por quê? A gente tem organizações com colaboradores que estão há muito tempo dentro do serviço e que já têm práticas muito enraigadas, então a gente precisa adotar estratégias diferentes, né? Eu não sei se vocês leram, até eu deixei aqui do lado, eu não sei se vocês leram esse livro do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele fala sobre como o nosso cérebro funciona e tal, e ele é muito bacana para a gente ler e entender como a gente vai lidar com pessoas, né? E o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele é estruturado para ser preguiçoso. Então, assim, a gente mudar é muito difícil, né? E quando a gente está entrando com atividades muito complexas, e aí vamos combinar que a assistência à saúde é complexa pra caramba, né? Tá difícil, né? As organizações de saúde são extremamente complexas. A gente tende a simplificar ou simplesmente ignorar, né? Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Então, a gente precisa considerar essas situações. Por outro lado, tem organizações que só têm novatos, né? Que tem poucos profissionais que têm mais experiência e a abordagem com os novatos não é a mesma que a gente vai fazer com os caras que são super experientes e que já têm uma forma de trabalho que, na visão deles,
não estou falando que ela é ruim, não é isso. Só estou dizendo que, assim, sempre pode ser melhorado. Só que esse entendimento é um entendimento que você precisa criar dentro da organização para tornar o ambiente favorável à mudança de comportamento, né? E eu acho que a última questão que a gente precisa considerar é planejamento. Então, assim, não é fazer um planejamento estratégico, mas também não é listar quais são as práticas e vamos lá executar, né? Eu acho que colher informação, entender e focar na melhoria do cuidado e não na redução da notificação de evento, né? Porque, na verdade, reduzir a notificação, o número de eventos notificados não é resultado de uma assistência mais segura. Na maioria das vezes é porque o pessoal está deixando, né, de conversar, de falar sobre o assunto, né, de poder, está deixando de notificar ou está sem coragem de notificar porque alguém foi repreendido por isso ou teve alguma consequência não esperada, né? Então, as dicas que eu coloco para vocês é assim, não é para a gente passar uma semana fechado num hotel fazendo o plano de segurança do paciente, não é isso, no planejamento de segurança do paciente, não é isso. Mas a gente precisa planejar, porque sair aí implementando vai dar ruim, vai comprometer as nossas práticas e vai gerar um retrabalho e um uso de tempo do qual a gente não dispõe atualmente. Vocês sabem aí melhor que eu. Tá certo, gente? Deixa eu ver uma coisa. Gostaria de falar uma coisinha. Fala, vou ler para vocês a colocação da Daniela. Gostaria de falar uma coisinha. Com você, você sempre diz sobre o trabalho de formiguinha. Penso que a situação de pandemia que estamos acompanhando diariamente, vemos que as vidas perdidas por esse vírus, esse momento, é importante que todos também saibam que há muito tempo milhares de vidas são perdidas por erros evitáveis e que a segurança do paciente luta pela atenção para o paciente e para os cuidados em saúde. Na verdade, né, Daniela, é importante. A gente fala, e aí muitas pessoas respondem dessa forma, que a segurança do paciente virou moda, que agora tem essa história de segurança do paciente. Na verdade, lá, né, o Hipócrates já estava dizendo para a gente que o primeiro é não causar dano. E a gente vem trabalhando segurança do paciente há muito tempo. A Florence Nightingale, deusa master, né, do nosso dia a dia, do porquê a gente está aqui, né, entre outros, mas ela é um grande exemplo para todo mundo que trabalha com segurança do paciente, já tinha uma série de ações em relação a isso, né? Então, para entender que agora com a pandemia, ela ficou mais destacada, mas ela é muito importante. E, assim, a gente ainda não consegue saber no Brasil quantas mortes a gente tem por eventos adversos evitáveis, né? Então, a gente aqui no Brasil trabalha empiricamente muito, né? A gente tem muita dificuldade de estruturar, captar as informações. E captar informações sobre segurança do paciente já é difícil em qualquer lugar no mundo. Aqui, então, é mais desafiador. E aí pode ser conversa da gente por vários outros encontros. E a Cibele está dizendo aqui que a segurança do paciente é uma obrigação. Absolutamente, né? Não é uma escolha. Na verdade, acho que a gente não tem mais escolha. A gente precisa caminhar neste sentido para a gente, sabe? Eu fico pensando que eu ouvi isso da doutora Elideia Lima, e eu acho que ela tem muita razão, né? Que o sonho dela é poder procurar um pronto-socorro em qualquer dia, qualquer horário, em qualquer plantão, com qualquer equipe lá, e não ter que se preocupar com as coisas dando errado, né? Ela não ter que escolher muito para ter certeza não, mas para
para conseguir ter um cuidado de qualidade e seguro. Acho que é bem por aí. Tá bom? O portal vai estar lançando uma série de outras de produtos, de abordagens nas próximas semanas. Então, para quem não se inscreveu no portal, se inscreva, que é por lá que vocês vão ficar sabendo. A gente deve ter um próximo webinar aí, ou dia 19 ou dia 20 da semana que vem, para se aprofundar um pouquinho nas questões de como identificar aí, as práticas de segurança que a gente deve priorizar e começar a trabalhar dentro das nossas organizações, a depender de como elas são, tá bom? E eu vou ter bastante novidade, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço por vocês terem permanecido resistentes aqui comigo por 1h15, 1h30. É sempre um prazer, como vocês podem ver, eu adoro o assunto, eu sou feita para isso, e o meu trabalho é esse, é ajudar todo mundo a entregar um cuidado seguro e de qualidade para cada vez mais brasileiros. Tá bom? Super, super, super obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. A Daniela está pedindo para eu mandar o link novamente. Estou mandando. Foi? A enquete não vai ficar no site, Adélia. A gravação, vou mandar o link por e-mail, tá bom, gente? Eu vou encerrar. Um beijo. Tchau. Obrigada.